amados catequistas, Deus os abençoe. Novamente estamos juntos para mais um vídeo formativo da nossa catequese. E nesta semana vamos trabalhar novamente um tema que já vimos, mas que deve ser com certeza repetido várias vezes. O último vídeo falou das fontes da catequese, aonde nós vamos para aprendermos, para nós conhecermos de forma pessoal, para depois disso transmitir. E como nós vamos transmitir? Esta é a pergunta posterior. Esta pergunta, o modo, a metodologia, é algo importantíssimo. E o Diretório de Catequese, que é a maior referência de catequese, o livro com maior referência que temos no mundo, que recentemente foi lançado e que ilumina os vários planos de diretórios de catequese, ele vai dizer algumas coisas sobre a metodologia. Primeiro, a igreja não escolhe uma única metodologia para a catequese, porque afinal de contas, nós trabalhamos tantos temas e temas tão diversificados que uma metodologia apenas não daria conta de abranger toda a transmissão da fé. Como, por exemplo, há algumas décadas atrás, a catequese era basicamente perguntas e respostas. Você gravava de memória ali o conteúdo e ali era feita a catequese. Mas hoje nós sabemos, com a catequese renovada, o modo de dar catequese foi se renovando. Não que aqueles princípios de pergunta e resposta sejam exatamente ruins, mas eles não conseguem, talvez, transmitir de forma mais profunda, mais amadurecida, alguns temas. É claro que o catequizando, ele precisa fazer de memória algumas coisas importantes, como o próprio Diretório de Catequese nos mostra. O catequizando, ele precisa ter alguns conhecimentos básicos, saber quem é Jesus, saber o que é a igreja, saber o que é sacramento, o que é mandamento. Isto deve ser feito de memória. Mas outros conteúdos precisam ser experimentados, precisam ser aprofundados. Por isso, é necessário passarmos um pouco sobre a metodologia da catequese. A primeira coisa sobre a metodologia é, dependendo do tema, você aplica uma específica metodologia. Isto é, se eu estou trabalhando com uma temática que trabalha mais a abstração, ou seja, o conhecimento sobre a Sagrada Escritura, conhecimento sobre a doutrina, conhecimento sobre a profissão de fé, eu posso trabalhar ali um método interativo, ou seja, eu posso trabalhar com vídeos, com teatro, eu posso trabalhar também com uma gincana. Se eu estou trabalhando uma temática sobre os sacramentos, eu posso trabalhar um método litúrgico, ou seja, explicar os gestos, explicar as palavras, explicar o simbolismo por detrás de tudo aquilo que acontece na celebração de tal sacramento, ou seja, fazer com que o catequizando experimente de forma detalhada cada sinal, sendo assim introduzido no mistério da liturgia. Isso é próprio dos sacramentos. Então, meus irmãos, se você está apresentando, por exemplo, o sacramento do batismo, é necessário talvez que ele faça experiência com a água e ali ele saiba reconhecer o que a água por si só simboliza. E é claro, depois levar esse simbolismo natural para o simbolismo da fé. Se alguém está trabalhando, por exemplo, uma temática que fala sobre a ética, é possível talvez trabalhar com a metodologia da experiência, como o próprio diretório aponta. Visitar talvez algum lugar que cuida de pessoas, como por exemplo o lar de idosos, um orfanato. É necessário talvez que o jovem faça a experiência de tocar a carne do outro, a carne sofredora de Cristo, como diz o Papa Francisco. Depois, é necessário também nesta metodologia ter atenção aos espaços e aos símbolos. Montar um ambiente é importantíssimo, pois o ambiente ajuda para que o jovem, a criança, somente olhando aqueles objetos, já consiga captar o que a temática quer dizer. Depois também, uma outra coisa importante na metodologia é a linguagem. A linguagem ela precisa ser clara, ela precisa tomar aqueles conceitos que a doutrina cristã trabalha, O conceito de pecado, o conceito de graça, o conceito de divindade, o conceito de Deus, É necessário cada vez mais trabalharmos a nossa linguagem. Se eu estou trabalhando com crianças, a minha linguagem precisa ser uma linguagem mais infantil. Se eu estou trabalhando com jovens, especialmente na era da tecnologia,
eu preciso também trazer essa linguagem um pouco mais jovial, para que os jovens também se sintam num ambiente mais acolhedor a partir da sua faixa etária. Se eu estou dando catequese para um adulto, eu também preciso modelar a minha linguagem para trabalhar com os adultos. As dinâmicas para cada faixa etária precisa ser adaptada. As apostilas que são oferecidas, elas nos trazem as dinâmicas para exatamente aquele momento da catequese. Mas é necessário que eu também consiga refletir, discernir um melhor modo de transmitir aquilo que eu aprendi, aquilo que no itinerário da catequese eu preciso transmitir para o catequizando. Então, meus irmãos, tenham atenção com a metodologia usada. O modo que eu vou transmitir é um modo cativante, é um modo claro, é um modo que realmente apresenta aquilo que precisa ser apresentado, porque muitas vezes vários jovens e crianças saem da catequese e não sabem nem exatamente o básico da fé, mas talvez foi por causa do modo como foi passado. Então tenhamos essa atenção na metodologia catequética. E lembremos, as inscrições para a catequese já começam a se findar, faremos inscrições somente a partir deste mês de fevereiro. Então, cada comunidade da zona rural vá fechando, discernindo sobre as inscrições. As comunidades da zona urbana, continuamos as inscrições logo após as missas do final de semana. E também na secretaria paroquial. Então, vamos nos organizando para assim nos prepararmos bem para no dia 9 termos o nosso envio.